Olá amigos, com Ferrugem na Veia, Fábio do Guardiões de Carros Clássicos trazendo mais um vídeo exclusivo aqui para o nosso canal. Hoje vamos voltar com uma série que nós fizemos um tempo atrás falando dos carros esportivos clássicos. Fizemos o dos anos 70, agora vamos trazer a parte dos anos 90. Os anos 90, como foi muito rico nesse tipo de modelo, nós vamos trazer ele em duas partes. Primeira parte nós vamos trazer 5 modelos que agradou muito, que arrancava suspiros dos jovens daquela época e dos jovens de até hoje em dia. Vou pedir para que vocês me deem sugestões de mais 5 modelos aqui nos comentários, para que nós possamos trazer esses carros, esses clássicos para a parte 2. Antes de iniciar o vídeo, aquele pedido nosso de sempre, se inscreva no nosso canal, deixe o seu curtir, compartilhe com seus amigos e sem mais delongas, bora pro vídeo! Para começar nosso vídeo de esportivos clássicos dos anos 90, não poderíamos deixar de começar a não ser com ele, o Gol GTI. Estrela do Salão do Automóvel de 1988, o GTI entrou para a história da indústria brasileira como o primeiro automóvel equipado com injeção eletrônica. Este emblemático modelo abriu mão do carburador para representar o ponto mais alto dos esportivos nacionais da década de 80. A história do GTI começa lá em 1984, ocasião em que a Volkswagen apresentou o Gol GT, versão esportiva com um inédito motor de 1.8 litro refrigerado a água e potência declarada de 99 cavalos. Acelerava de 0 a 100 km em 11.7 segundos, com máxima de 168 km por hora. Em 87, o GT foi sucedido pelo GTS, que manteve o Gol no posto de automóvel mais rápido do Brasil. Era o único ainda que acelerava de 0 a 100 km em menos de 11 segundos, mérito do seu comando de válvula 049G. A potência declarava continua em 99 cavalos, mas ninguém acreditava. Sua potência estimada ficava lá entre os 105 e 110 cavalos. O ápice da carreira na primeira geração do Gol ficou reservado para o Gol GTI, que ganhou a injeção eletrônica Bosch Legetronic. O GTI ofuscou o brilho do Cadete GS, apresentado em 1989. O Chevrolet só ganhou injeção eletrônica lá em 1992. Tornou-se o automóvel mais veloz do país naquela época, mas o GTI manteve o posto de nacional mais rápido. A reestilização promovida em 1991 trazia capô e faróis arredondados e as famosas rodas Acapulco, popularmente chamadas de orbital. Outras tonalidades de pintura começaram a ser oferecidas em 1993 e o GTI recebeu rodas raiadas no estilo BBS. O GTI teve continuidade na nova geração do Gol, conhecida como bola, mas não teve tanto sucesso quanto na geraçãozinha quadrada. Agora vamos trazer um clássico da Honda, o Civic VTI. O VTI chegou ao Brasil em 1993, pouco antes da fase áurea de alguns esportivos importados que se tornariam mitos por aqui, como exemplo o próprio Mitsubishi Eclipse e o Golf GTI. Trazia de série airbags duplos, ABS, ar-condicionado, trio elétrico e teto solar. Com 160 cavalos de potência a 7.600 RPM, o VTI tinha duas personalidades. Até a metade do contagiros era um carro normal, pacato, mas acima dos 5.000 RPM, quando a maioria dos motores já começavam a chegar ao limite, o japonês colocava em ação seu comando bravo e girava bonito até os 8.200 RPM. O contagiros tinha faixa vermelha lá pelos 8.500 RPM. Um carro com motor aspirado que rende 100 cavalos por litro chama atenção até nos dias de hoje. Pois imagine isso nos anos 90. E é por isso que o espivitado Civic VTI, versão esportiva do hatch da Honda, era considerado uma verdadeira lenda em sua época. O motor 1.6 e 16 válvulas com a tecnologia de comando de válvulas variáveis VTEC entregava nada menos que 160 cavalos. O Civic desembarcou aqui no Brasil em 92, como dito, surfando o começo da onda dos importados. E com isso, o médio da Honda agradava pela confiabilidade, qualidade de construção e boa mecânica.
mas o VTI definitivamente caiu no gosto dos entusiastas e acabou se tornando uma referência com o passar dos anos. O VTI, alguns anos antes do filme de Velozes e Furiosos, já fazia a alegria dos fãs graças ao seu famoso motor B16A2 de 1.6 16 válvulas de expressivos 160 cavalos de potência. Apesar das credenciais mecânicas, o VTI não tinha um design chamativo. Pelo contrário, não fosse as rodas com desenho exclusivo, poderia até passar desapercebido pelo trânsito. Mas definitivamente ele não era um Civic comum. De acordo com a Honda, acelerava de 0 a 100 km em 7,3 segundos e alcançava a velocidade máxima de 220 km por hora. O Civic VTI de quinta geração deixou de ser importado ao Brasil em 1995, mas em pouco tempo a Honda já começava a trazer a sexta geração, que modificou ligeiramente o visual e ainda havia disponível uma nova configuração de motor, 1.6 16 válvulas com impressionantes 170 cavalos de potência. Assim que a fábrica da Honda em Sumaré, São Paulo ficou pronta, e no ano de 1997 a marca mudava o portfólio, produzindo apenas o Civic Sedan, interrompendo assim a importação do Coupé e do VTI. Agora vamos falar dele, o clássico esportivo da Fiat, o Uno Turbo, a versão esportiva do nosso querido Uno que chegava em 1994. Ele foi o primeiro carro nacional com motor turbinado de fábrica. Para a Fiat do Brasil, chegar ao Uno Turbo não foi difícil, afinal essa versão já existia lá na Europa desde 1985. Discreta nos anos 80, a Fiat partia para a briga com as três grandes, Volkswagen, Chevrolet e Ford, e na década de 90, tudo começou com uma opção bem fraca. Se aproveitando da política da época, em 90, a Fiat lança o Uno Mille e parte para o ataque com um único carro 1.0 disponível no mercado, carregado de incentivos. Depois de outras ações e produtos, a Fiat começava a incomodar mais as antigas nos anos 90, e um dos pulos que marcou e foi justamente a criação do Uno Turbo. Não seria um carro de volume, mas sua imagem ajudaria muito nas vendas das versões mais em conta. Além disso, o Uno Turbo inovava por ser o primeiro nacional turbinado, um título que ninguém tiraria dele. Rápida de sacar o mercado, a marca italiana se destacaria neste e em outros lançamentos para alcançar o topo e criar tendências. O Uno Turbo foi um hot hatch com alma e personalidade puramente italiana, mas feito sobre um projeto modificado para o Brasil, que no caso era o Uno nacional. Na época, o Uno ainda era o principal produto da Fiat por aqui, sendo também o seu carro mais vendido. Ainda sem o Palio, que chegava no Brasil apenas em 1996, o hatch popular com forma de bota ortopédica era o cavalo de batalha da Fiat. A mecânica era o seu principal destaque, pois o Uno, que já havia estreado versão esportiva no país com as versões 1.5R de 87 e seu sucessor 1.6R. O propulsor era da família Seville, mesmas dos 1.5 e 1.6 usados nas versões R, respectivamente, no entanto, esse era menor. Tratava-se de 1.4 Seville, que tinha 1.372 cm3. A Fiat usou o motor 1.3 turbinado no Uno durante o Campeonato Brasileiro de Marcas, mas era uma adaptação para as pistas. No caso, o propulsor foi desenvolvido para as ruas e trazia, além de turbocompressor, o mesmo Garrett T2 do Uno Turbo IE europeu e o intercooler, que era apenas ar, e radiador de óleo. A injeção eletrônica multiponto fazia parte do pacote e era descrita no nome da versão. Não era a primeira vez que o Uno brasileiro recebia injeção, pois a Fiat espertamente invertera a ordem das coisas ao injetar primeiro as versões mais baratas do carro já em 92. Abastecido apenas com gasolina e com a taxa de compressão baixa, o Uno Turbo entregava 118 cavalos de potência. Trazemos mais um Volkswagen para a lista dos clássicos esportivos dos anos 90, o Golf GTI.
O Golf GTI foi a primeira versão comercializada no Brasil, que estreou aqui no ano de 1994 na sua terceira geração e vinha importada do México. O hatch, porém, era pesado e tinha os mesmos motor 2.0 da versão GLX. O Golf começou a ser produzido no país aqui só na sua quarta geração, na fábrica de São José dos Pinhais, isso no ano de 99. Era um dos veículos mais modernos fabricados na época, além de estar em sintonia com o mercado europeu. Ele trazia vários itens até então pouco comuns e até inexistentes na indústria nacional. O motor era o conhecido 1.8 turbo que equipava o Passat e Audi A3, com duas variações de 150 e 180 cavalos. A história do Golf GTI começou um pouco depois do surgimento do próprio Golf, lançado na Europa em maio de 1974. Ele foi a solução encontrada pela Volkswagen para o declínio nas vendas do Fusca, sucesso absoluto em décadas anteriores. Entrando na década de 90, os carros estavam cada vez mais modernos e arredondados também. E essa tendência acertou em cheio a terceira geração do Golf, que foi lançada em 1991. De forma rápida, a Volkswagen trouxe também o novo Golf GTI MK3, e com ele várias novidades foram apresentadas. O visual, seguindo toda a linha do Golf, estava mais suave e com as linhas tradicionalmente arredondadas que surgiram como tendência na década de 90. Isso certamente agradou o público, assim como a melhora do nível de equipamentos, que agora contava com ar-condicionado, direção assistida, conjunto elétrico e até airbags. O problema era o desempenho esportivo, ou a falta dele, um aspecto importante para um comprador de um Golf GTI. Com tantos acréscimos na lista de itens e uma carroceria maior, o Golf GTI MK3 acabou ficando com 11% mais pesado. Ele pesava ali por volta dos 1.032 kg. E isso afetou diretamente o desempenho do nosso clássico Golf. Agora é a vez da Chevrolet trazer seu clássico esportivo, ele, o Cadete GSI, que foi um dos famosos esportivos dos anos 90 e que fez a cabeça dos jovens daquela geração. Hoje é bem difícil se encontrar um em ótimo estado, porém ainda é um sonho de consumo em forma de hatch e até mesmo conversível para muitos apaixonados. Antes de ser lançado, o GSI, tivemos no mercado seu irmão sem injeção eletrônica, que foi chamado de Cadete GS. O modelo GS foi apresentado em 1989, junto com as outras versões iniciais do Cadete, como a SL e a SLE. Depois das pequenas alterações feitas na linha GS, a Chevrolet precisava se mexer e apresentar uma nova versão que conquistasse ainda mais o consumidor brasileiro. Foi assim que em 1991 a Chevrolet apresentou o Cadete GSI, com motor 2 litros com injeção multiponto analógica que rendia impressionantes 121 cavalos de potência. Ele vinha adaptado mais ao gosto nacional, com luzes de indicações e setas incolores. A faixa preta que existia entre as lanternas traseiras na versão GS deixou de existir, fora as faixas decorativas e as novas rodas exclusivas que conferiam charme e esportividade ao Cadete GSI. No seu interior, o Cadete GSI vinha com alguns diferenciais para conquistar o público jovem. Os bancos agora tinham encosto de cabeça vazado e o painel de instrumentos era digital. Pouco tempo depois, o modelo ganhou freio a disco e ABS. A suspensão do Cadete GSI utilizava amortecedores pressurizados que davam ao motorista mais conforto ao rodar. Ele também ganhou um teto solar acionado por manivela, semelhante à do Escort XR3, tapetes personalizados e amortecedores pressurizados. O conforto por dentro do carro para o motorista e passageiros não foi esquecido, com ar-condicionado frio e quente e equipamentos que eram antes opcionais para esse modelo foram tornados de série. Trava eletrônica de portas e do porta-malas e o controle elétrico para os retrovisores externos. O novo painel eletrônico e o sistema de injeção são os mesmos que eram utilizados no Monza Classic. A velocidade é indicada por enormes digitais na cor amarela, mas tão imprecisos quanto os demais velocímetros convencionais. A versão mais esperada e desejada pelo público do GSI foi a conversível, que já tinha sido apresentada um tempo atrás, só que na versão GS.
O mítico modelo saía de cena no ano de 1994, depois de perder os bancos recaros e de ganhar comando de vidros elétricos nas portas. O Cadete GSI deixava o mercado e no seu lugar a Chevrolet trazia o Cadete Sport, que não teve lá o mesmo sucesso. E esta foi nossa primeira parte de vídeo sobre os clássicos dos anos 90. Estamos preparando outro vídeo especial, trazendo mais 5 clássicos esportivos daquela época. Espero que vocês gostem, curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal, indiquem para seus amigos e muito obrigado, galera!